A existência do Palmeiras é uma coisa que nos orgulha muito. É um clube que veio de colônia italiana, um clube aberto a todas as nacionalidades. A gente se orgulha de cada pedrinha que tem dentro do Palestra Itália. Palmeiras! Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe sempre o que vem pela frente, e a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras na dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre lembrar que decide e mostrar que de fato é campeão. O que era apenas o sonho de alguns italianos de São Paulo no início do século, se transformou numa das maiores forças do futebol brasileiro. Esporte Clube Palmeiras. A paixão dos italianos pelo futebol, só comparada à dos brasileiros, não poderia deixar de dar frutos. E os frutos são títulos, ídolos e muita história para contar. De um lado Palmeiras, do outro Boca Juniors. Resultado, Brasil e Argentina, jogão de bola. O time brasileiro no Parque Antártica não toma conhecimento do adversário e começa o massacre. Pobre Navarro Montoya, o goleiro argentino consegue segurar 2 vezes, mas no rebote o zagueiro Kleber, de perna esquerda, abre o placar. O Palmeiras é fiel ao estilo tetracampeão mundial. Tabelas de pé em pé, bola na trave, o chute para fora não acaba com o encanto. Esse time faz sonhar. Aliás, o segundo gol é digno de um Dream Team. Lançamento para Evair. Ele prende a bola e de calcanhar deixa para Roberto Carlos. E no pé esquerdo do lateral é do Palmeiras! A máquina verde não para de fazer gols. O terceiro é de Edilson. Mazinho inspirado dribla um argentino atrás do outro, até sofrer pênalti. Evair cobra com categoria. Outro lance genial de Mazinho. O chute mais parece um arremesso. A bola caprichosamente bate na trave. No rebote, Evair marca o 5º e faz do lance um momento inesquecível do nosso futebol. Para fechar uma noite histórica, Giancarlo, sem goleiro, marca o 6º. Palmeiras 6, Boca Juniors 1. Um jogo para a história. É gostoso pro ex-jogador poder ir à sala de troféu do Palmeiras e ver ali títulos conquistados e que você teve uma participação. E eu, como sempre tive um espírito amadorístico dentro da minha vida, eu me sinto muito feliz de ter podido participar disso, ter dado uma pequena contribuição, mas pelo menos eu faço parte da história desse grande clube que é o Palmeiras. Pequena não, uma grande contribuição. E assim, e a recíproca é absolutamente verdadeiro, né? A gente tem amor por vocês, cara. A tal tacinha pequenininha era o resultado do primeiro jogo da história do Palmeiras. Ou melhor, do Palestra Itália, fundado em 1914. O primeiro nome do clube, além de significar reunião, era uma referência às intermináveis discussões típicas dos italianos. O primeiro uniforme também fazia referência à pátria-mãe. Era azul e branco, como o Azzurra, e mais tarde, branco, verde e vermelho, como a bandeira italiana. Ainda como palestra, a história do clube já se revelava gloriosa e assim continuou, depois que o governo Getúlio Vargas obrigou o Palestra a mudar de nome, uma vez que o Brasil se posicionara ao lado dos aliados e contra os italianos na Segunda Guerra Mundial. Muitos palestrinos foram convocados, ou como voluntários, ou como convocados pelo exército italiano para entrar na guerra. E o clube deu uma balançada. Aquilo foi um momento muito difícil na história do Palmeiras. Em 1920, no mês de abril, o Palestra Itália adquiriu o Parque Antártica, que foi considerado uma loucura no século, porque foi uma aquisição imobiliária assim, estrondosa para a época, um quarteirão daquele todo. O Palestra Itália adquiriu o Parque Antártica em abril, que é a casa de todos os palmeirenses. E no mês de dezembro, o Palmeiras enfrentou o Paulistano na final do Campeonato Paulista, iniciou por 2-1, conquistando o primeiro título de sua história, isso em 1920. E isso, para a época, todos viam
o Palestra Itália como uma ameaça. Como podia um clube recém-fundado dar passos gigantescos em tão pouco tempo? O Palestra Itália, em colaboração com a Ordem Interna do país, mudou o seu nome para Palestra de São Paulo. Palestra tem o significado de local onde se pratica esporte. Itália significa o local de origem dos seus fundadores. Mas as autoridades e muitos de seus perseguidores, em particular pessoas ligadas ao São Paulo, não aceitaram aquilo. E exigiram a retirada da cor vermelha e exigiram a retirada da palavra palestra. Ele, o Marcos, partiu Bedonha, foi para a cobrança, na trave! Na trave! E por sugestão do conselheiro Mário Vinderlino, Palmeiras foi o nome adotado, Sociedade Esportiva Palmeiras. O nome Palmeiras, além de ser um nome bem nacional, ele manteria o P na camisa, manteria a cor verde e ele foi uma homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, que era um clube que mantinha estreitos laços de amizades com o Palestra Itália. Sem a Itália no nome e sem o vermelho no uniforme, o Palmeiras ficou só verde, o Verdão. Mas os títulos continuaram. O primeiro deles aconteceu logo no jogo de estreia com um novo nome, a final do Paulista de 42 contra o São Paulo. Inteligentemente, o time entrou carregando a bandeira do Brasil para mostrar que era de fato um clube brasileiro. Em campo, 4-1 para os palmeirenses, com direito a abandono de campo dos rivais. Como toda equipe paulista nos anos 50 e 60, o Palmeiras teve de se desdobrar para ganhar títulos, tendo pela frente o forte time do Santos. Em 1959 foi assim. Pelé e companhia se renderam a um ponta-esquerda baixinho, autor do gol do título. Vim para o Palmeiras em dezembro de 58, vindo do América do Rio, e disputei o campeonato de 59. Eu tive a felicidade de ser campeão. Fazia 9 anos que o Palmeiras não era campeão. Esse campeonato de 59, pouca gente sabe como aconteceu chegar na final. O Santos estava na frente, o Palmeiras jogava em Campinas, precisava ganhar, faltava 20 minutos para terminar a partida, a gente estava perdendo 2-0, viramos 3-2, e aí o Palmeiras entrou para disputar o supercampeonato contra o Santos, que a primeira partida todo mundo sabe que foi 1-1, segunda partida 2-2 e a terceira 2-1, que foi aonde eu tive a felicidade de fazer o gol da vitória. Aquilo era só o começo. Ainda vieram os títulos da Taça Brasil de 1960 e 1967 e os paulistas de 1963 e 1966. Era o início da primeira Academia Alviverde, que chegou a representar a seleção brasileira do goleiro ao ponta esquerda num amistoso disputado em 1965. Com Valdemar Carabina e os dois Djalmas, o Dias e o Santos, a Sele Palmeiras derrotou o Uruguai por 3-0 no Mineirão. Dessa equipe já fazia parte um mulato de cabelos dourados, que deu outro rumo à história do Palmeiras. Para mim, o maior jogador de todos os tempos foi o Pelé, porque era um jogador que tinha todas as virtudes. Sabia cabecear, sabia chutar com a perna direita, com a perna esquerda, tinha todas as virtudes. Mas tecnicamente eu nunca vi um jogador melhor do que o Pelé. Tecnicamente, que foi o Ademir da Guia. Para mim foi realmente, tecnicamente, o maior jogador que eu vi jogar. Foi o único jogador que eu vi a mais num quesito no Pelé, porque os demais realmente o Pelé foi o gênio, acho que nunca mais vai aparecer outro jogador igual. Mas o Ademir, para mim, tecnicamente, foi realmente melhor que o Pelé. Era realmente um monstro e eu tive essa felicidade e a satisfação de poder jogar com esse jogador durante 5 anos.
Eu cheguei a ver Ademir da Guia jogar. Eu fui ver Ademir jogando e era um mestre no campo, né? Ela jogou pra ele, uma bola difícil de dominar, ele dominou, deu na frente pro César. A bola espirrou, sobrou pra ele, outra bola difícil pra ele conseguiu tirar o zagueiro. Então, dentro desses lances, a gente vê que ele foi um baita de um jogador, como tudo aquilo que a gente já sabe, com os outros passando pra nós, o que foi Ademir da Guia. Golaço, hein? Leivinha fez parte da segunda academia, a que deu mais títulos ao Palmeiras, e fez da equipe uma das mais fortes da década de 70. Foi o tempo do bicampeonato brasileiro de 72 e 73. Aparentemente, um paulistão a mais ficou marcado na mente dos palmeirenses sempre que se fala da academia. Afinal, calou quase 100 mil corintianos no Morumbi. Um jogo que deixou a gente magoado foi aquele último jogo lá que o Corinthians perdeu 74 Palmeiras de 1-0, que a gente esperava que o Corinthians naquela época saía daquela fase, né? E o Corinthians acabou perdendo o jogo de 1-0 e perdeu o campeonato. Então foi uma decepção, principalmente para mim como corintiano, acho que não só para mim, como para todos, né? Minha maior alegria, olha, eu acho que é 22 de dezembro de 74. Gol do Ronaldo. Passa seu, né, Leiva, de cabeça? Né? A final de 74 do Campeonato Paulista. Pressão total do Palmeiras. Lá vem bola para a área. Só ajeitou o Oséias. Aí ele é uma fera, bateu! Gol! Oséias ajeitou no pé esquerdo. Bateu com efeito, com curva, tirando totalmente do goleiro Zete. Segundo gol dele. E um belíssimo gol do Palmeiras. Depois do título do Paulistão de 76, o ciclo da academia terminou. E com ele, começou uma fase mais difícil, sem conquistas. No próximo bloco, continue com Clubes do Coração. Foi algo assim que eu nunca tinha visto antes na minha vida, né? O palmeirense ficou realmente numa situação em que há 16 anos sem título, então era comum não poder sair de casa mais, né? Isso era algo antes, não podia sair por causa da fila, né? Era muita cobrança. E depois não podia sair também porque realmente o torcedor do Palmeiras, ele se transformou, ele acabou com a vergonha, ele vestiu a camisa, ele saiu de casa, foi para as ruas, né? Então foi algo assim inesquecível. Minha geração foi uma geração que sofreu um pouco com o Palmeiras. Eu nasci em 77, foi justamente quando o Palmeiras ficou na tortuosa fila dos 16 anos sem título. Então eu fui ver o Palmeiras ser campeão só com 16 anos. E foi um sofrimento que acho que ninguém quer passar. Eles tiveram um pouco de mais forte. Eles nasceram vendo o Palmeiras ser campeão e com os melhores times da história do clube. E eu não, eu me sustentei como palmeirense justamente pelas glórias que eles conquistaram. Vivi um pouco de história, mas até isso aguçou a paixão que tinha. Essa gana de querer ver o time ganhar, parece que deixava a gente um pouco mais fanático ainda. Então eu esperei longos 16 anos para poder dar o primeiro grito de campeão. E foi um grito que saiu muito alto, não só meu, como de todos os palmeirenses. No início da década de 90, o Palmeiras firmou uma parceria histórica, que se tornou um divisor de águas na vida do clube e do marketing esportivo brasileiro. Com o investimento, o Palmeiras pôde montar um super time, com craques como Edmundo, Edilson, Rincon, Evair, Roberto Carlos e Zinho. Foi uma história que começou em outubro de 92. Eu fui contratado
depois de 14 anos no Flamengo, categorias de base e profissional. Em 92 o Palmeiras se encontrava numa situação difícil no Campeonato Paulista, estava em 12º lugar. E eu cheguei junto com 9 jogadores e a gente começou a formar um grupo ali, o treinador era o Tacílio Gonçalves. Chegamos à final do Campeonato Paulista contra aquele super time do São Paulo e perdemos na final. Mas foi um ano já proveitoso e começou ali a se formar um grande grupo. 19 de dezembro de 1993, no Morumbi, Palmeiras e Vitória fizeram a final do Brasileirão. O Alviverde podia perder por até um gol de diferença que levava a taça. Logo aos 5 minutos, lançamento de César Sampaio para Roberto Carlos, que cruzou para Evair completar. Palmeiras 1-0. O Vitória esbarrou na forte marcação do meio-campo palmeirense. A situação do rubro-negro baiano ficou ainda mais complicada quando César Sampaio lançou Edmundo, que invadiu a área para bater cruzado e marcar. Palmeiras 2-0 aos 24 do primeiro tempo. Vai ser um modelo para que as pessoas possam colocar em prática na frente e de repente o Palmeiras aí vai ser quem realmente mudou alguma coisa dentro do futebol. 93 veio o Vanderlei Luxemburgo com novos jogadores que foram importantes também para fortalecer esse grupo. E aí a gente conseguiu os títulos mais importantes, né? Primeiro veio o título paulista de 93. Lembro que foi uma grande final contra o Corinthians. O primeiro jogo a gente perdeu de 1-0, gol do Violi, ele imitou porco. E depois nós passamos uma semana dificílima, fomos para o interior treinar, muita cobrança, muito pessimismo, muita desconfiança. E o gol do título sai no último minuto. Zinho cobra falta, o goleiro Paulo César não segura e Oséias, quase sem ângulo, faz um golaço. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. No apito final, começa a festa do Palmeiras no Morumbi. Foi depois da quebra do jejum que os palmeirenses assumiram com orgulho a imagem do porco, antes usado em tom provocativo pelos rivais. O primeiro mascote foi um italiano bigodudo e depois o periquito, verde como Palmeiras. Junto com o porco, vieram mais títulos, o bicampeonato paulista em 94 e o segundo bicampeonato brasileiro em 93 e 94. Junto com os títulos, voltou a autoestima. A festa palmeirense não parou mais. Em 1996, mais um paulistão, da inesquecível equipe dos 100 gols em 25 jogos. A Copa do Brasil e a Copa Mercosul em 1998 e, para coroar, o inédito título da Libertadores de 99, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. A final foi contra o América de Cali, da Colômbia. Zinho tocou pro Júnior, pra dentro. Gol! Oséias! 30 do segundo tempo. O primeiro pênalti da disputa, né, que foi para pênalti, já que perdemos de 1-0 lá na Colômbia e vencemos de 2-1 no Parque Antártico. Foi para a cobrança de pênalti. E nesse jogo nós não tínhamos o Arce, que era o primeiro batedor, o Evair também tinha saído do jogo, que também era um batedor, e eu tive a responsabilidade de bater o primeiro pênalti. E o primeiro pênalti eu perdi. Lá vai o Zinho, na perna esquerda, ele contra o Dudamel, partiu, bateu na trave e perdeu o Zinho. E Deus, ele é muito maravilhoso, né, porque realmente toda a minha história linda, bonita dentro do Palmeiras não podia terminar com uma perda de um título histórico e eu perdendo o pênalti. Rosa Papa, pra fora! O Palmeiras é campeão da Libertadores 99. Mais um título para o futebol brasileiro. Diante de tantas conquistas, o Palmeiras chega ao século XXI ostentando o título de campeão do século, concedido pela Federação Paulista de Futebol. Só uma coisa orgulha mais o clube que suas vitórias: seus torcedores. A maior alegria minha é que eu vou morrer torcendo pro Palmeiras.
O pessoal fala um pouco, eu estava com alguns problemas aqui de tempo, né? Alguns problemas financeiros, inclusive, né? Então eu tive que fazer umas escalas ali, Alasca, não sei o quê, e cheguei a assistir o jogo e depois assisti o jogo e vim embora. Perdemos, não me arrependo nem um pouco, foi uma coisa importante para o Palmeiras, para todos, foi uma experiência maravilhosa. Pergunta o que ele comeu no Japão, ele comeu comida típica japonesa. Ele comeu no Japão uma batatinha no McDonald's. O Pelé enfiou o braço no Valdemar Carabini e rodou, o juiz deu pênalti. Eu fiquei louca. Aí fui esperar o juiz. Os guardas estavam ali, eu falei para eles, eu vou dar no juiz, hein? Eles disseram, você pode dar. E os guardas eram palmeirenses, mas eles pensaram que eu estava brincando, né? Mas eu estava falando sério. Quando Estevam Marino passou, eu pá, na cara dele. Isso para ele aprender a apitar.